Olá, bem-vindos ao programa TV Infância, o programa que dá voz às crianças, discutindo os temas nas áreas da educação, da saúde e da cultura. E hoje, com um profissional mais do que especial, alguém muito querido, muito especial mesmo para mim aqui para o TV Infância, que é o José Osmar Gomes da Silva, formado em Gestão e Estratégia das Organizações pela Unixul, profissional economiário, 36 anos de experiência na Caixa Econômica Federal, onde exerceu várias funções, inclusive a de gerente de serviços. Osmar é estudante de filosofia pela Escola Nova Acrópole. É professor de Ciência da Sabedoria e disciplina voltada para os estudos das leis naturais, sobre os fatos, fenômenos e ocorrências do dia a dia. Osmar estuda assuntos relacionados à espiritualidade há mais de 30 anos. Então a gente tem aqui um super especialista. E o tema de hoje que o TV Infância vai discutir com o Osmar é Sócrates, Confúcio, Buda e Jesus. É um tema fantástico, lindíssimo e que a gente vai entender como esse tema contribui aqui para o nosso TV Infância para dar voz à criança. Osmar, quero te agradecer imensamente por ter aceito o convite aqui do programa TV Infância. Muito obrigada por ter vindo. É uma honra muito grande para mim receber você aqui, muito grande mesmo. E vou começar com uma pergunta que todo mundo quer saber, Osmar. Como alcançar a tão sonhada felicidade? Oi, Silândia, bom dia, né? Bom dia. Primeiro, eu quero dizer que a honra é toda minha de estar aqui hoje conversando com você, agradecer pela oportunidade de poder estar falando para o seu público, o público da TV Infância, sobre a ciência da sabedoria, né? Essa disciplina que foi um marco na minha vida, eu diria que um divisor de águas, né? A partir do momento que eu conheci essa disciplina, comecei a estudar, a minha vida mudou para melhor, é claro, assim como mudou também a vida dos estudantes que estudam conosco, né, a disciplina. Respondendo, né, a sua pergunta com relação à tão sonhada felicidade, né, é o que seres humanos almejam e procuram a todo tempo e que tem tanta dificuldade de encontrar, né. A ciência da sabedoria, ela estuda, né, com base nos ensinamentos dos grandes sábios da humanidade, entre eles Sócrates, Confúcio, Buda, Jesus, né? E tem uma orientação de Buda que ele fala assim, né? Tem um discípulo que diz para ele, eu quero a felicidade, né? Então Buda diz para ele, é muito simples, você tira o eu, né, que representa o seu ego, e você retira o quero, que representa o seu apego, e você vai sobrar o quê? A felicidade. Eu quero a felicidade. Tira eu quero, sobra a felicidade. Então, esse é o grande segredo que os mestres, né, deixaram para nós, né, que para a gente alcançar a felicidade é só a gente eliminar o ego, né, e o nosso apego. Né? É tão difícil, né, para a gente entender isso. Parece simples, mas é muito difícil, Osmar. Mas assim, o que torna, né, esse ensinamento difícil é porque as pessoas cometem um erro, né, que é comum a todos, né? Geralmente, quando se fala em eliminação do ego, né, as pessoas pensam sempre que o outro é que tem que eliminar o ego. Sim. Que o outro é que tem que desapegar, né? Então, a maioria das pessoas tentam controlar o outro, né? Fazer com que o outro seja diferente. Só que não é assim que funciona, né? Os sábios, eles ensinaram direitinho. Esse trabalho tem que ser feito pela própria pessoa e na própria pessoa. Aí sim, a felicidade fica ao alcance de todos. Muito interessante. Pensando aqui, Osmar, nos temas que nós discutimos no TV Infância, é muito comum, por exemplo, os pais quererem sempre mudar as crianças. Exatamente. Os professores querem mudar quem? Os alunos. Exatamente. Então, pela lógica que você está trazendo aí, a gente precisa mudar primeiro
a si mesmo, preciso primeiro mudar a mim mesmo, olhar para mim, para depois olhar para o outro. Até porque eu sou um modelo permanente para o meu filho, para os alunos. Então, quer dizer, se eu quero mudar alguém, eu tenho que mudar a mim mesmo primeiro, é isso, Osmar? Exatamente, você entendeu perfeitamente a orientação. Então, olha só como é providencial, né, essa nossa conversa hoje, né? Já que o programa é voltado, né, para dar voz à criança, né? Isso. Então, a gente, através dessa oportunidade de passar um pouquinho das informações e dos ensinamentos dos sábios Sim. para os pais, né? A gente vai ter como fazer com que os pais possam orientar as crianças, né, de acordo com os ensinamentos dos sábios, né, Sim. mas sem que os pais queiram controlar diretamente a criança, né? A mudança tem que partir do próprio pai, da própria mãe, né, Sim. para que através do exemplo, né, a criança se beneficie. Sim. A partir do momento que a sociedade, né, as crianças de hoje, elas serão os homens, né, e mulheres de amanhã, né, representam o nosso futuro, né? Então, a partir do momento que a gente consiga, né, educar adequadamente as crianças hoje, com base nos ensinamentos dos grandes mestres, né, que é essencialmente a prática da virtude, a prática da moral suprema, e não da moral comum e mundana, como a gente está acostumado, né? Mas sim da moral suprema. A partir do momento que os pais consigam passar essas informações adequadamente para a criança, através do seu exemplo, por isso que é importante a mudança pessoal, a mudança interior, então a gente vai ter uma base, né? Uma formação de crianças, né? De crianças hoje, mas que serão cidadãos Adultos e cidadãs fortalecidos, que sabem o que querem. no amanhã, né? Pessoas assim bem estruturadas, né? Com uma base sólida. Sim. E uma sociedade de pessoas honestas, né? Competentes e virtuosas, né? Esse é o grande propósito da ciência da sabedoria. E quanto mais cedo, né, a pessoa começa a entender os ensinamentos dos sábios, né? Melhor, porque ela começa a colocar em prática na sua vida e os resultados são fantásticos, fantásticos, Silane. Eu posso dizer por quê? Porque os sábios, eles afirmam, né, que a gente vai obter bons resultados à medida que a gente coloca em prática esses ensinamentos. Eu, como estudo há muitos anos e comecei a colocar em prática, os resultados surgiram de uma forma mágica na minha vida. Olha, né? que lindo. Excelente. As pessoas que estão estudando com a gente essa ciência estão obtendo os mesmos resultados fantásticos e quase que miraculosos, né? Nossa, imagina. Mudanças assim, nossa, extraordinárias, né? E os mestres da ciência da sabedoria são verdadeiros exemplos, porque eles colocam em prática, né, aquilo que eles ensinam. Então, o grande diferencial, né, da ciência da sabedoria é essa aplicação prática no nosso dia a dia dos ensinamentos dos mestres. Sim, e isso faz uma diferença muito grande, né? Essa ideia de você, Osmar, nas suas aulas, na ciência da sabedoria, ensinar os adultos a como lidar consigo mesmo, a como provavelmente se conhecer e como buscar essa felicidade que é só felicidade, ela já está ali, né? Você precisa usufruí-la. E você sabe que, você falando, na psicologia, a primeira forma de aprendizagem da criança é por meio da imitação. A primeira forma de aprendizagem do ser humano é primeiro imitando o outro. Quer dizer, quem é o modelo que ele tem ali? Então, esses pais que participam até inclusive dessas aulas que você trabalha dentro do tema Ciências da Sabedoria, são pais que conseguem transmitir esse ser um modelo adequado, ser um modelo, pensando do ponto de vista, um modelo que vai trazer a felicidade da criança, que vai ajudar a se perceber como uma pessoa melhor no mundo. Deve ser fantástico essas aulas todas aí que você dá para as pessoas. Realmente é fantástico. Recentemente, numa das aulas, né, que nós demos, então, nós fizemos uma pequena confraternização, porque estávamos comemorando o aniversário e tal do curso, e um dos pais que participa das aulas, ele trouxe a filha dele também
para participar da nossa confraternização. E ela Sim. tem, acho que, 10 anos de idade. Uhum. E assim, eu fui surpreendido porque ela veio conversar comigo e ela disse assim, eu queria agradecer ao senhor. Ué, mas por que você quer me agradecer? Porque depois que o meu pai começou a estudar com o senhor, a nossa família melhorou demais, Olha que muito, lindo, né? melhorou muito. A gente vivia com desarmonia em casa, estava com problemas financeiros, meu pai estava desempregado já há muitos anos, e a partir do momento que ele começou a pôr em prática os ensinamentos da ciência da sabedoria, que o senhor passa para ele aqui, para os outros alunos, a vida da gente se transformou, melhorou. Hoje a gente tem harmonia no lar, meu pai conseguiu emprego, a gente está vivendo de uma forma totalmente diferente, de uma forma feliz. Foi uma surpresa para mim, uma criança, né, prestar esse depoimento, né? E isso está servindo, a transformação do pai dela está servindo como modelo e como exemplo para ela, né? Hoje, o ser humano, ele procura muito a felicidade lá fora, né? Foi a primeira pergunta que você fez também, né? Ele procura muito a felicidade lá fora, né? As coisas materiais do mundo, né? Só que a felicidade, ela não está lá fora. A felicidade é um sentimento, ela está no nosso interior, né? É aqui que a gente tem que encontrar a felicidade, tá? Então, assim, as coisas, né, os fatos, fenômenos e ocorrências do nosso dia a dia, eles apenas refletem o nosso estado de espírito. Então, enquanto eu estiver querendo corrigir, né, lá fora, né, mas eu não me preocupo com a correção do meu estado de espírito, né, da minha paz interior, dificilmente eu vou encontrar e conquistar uma felicidade plena, né? Eu, às vezes, posso até maquiar a situação, né, e me iludir com alguns acontecimentos, mas se não houver uma transformação interior, essa felicidade exterior, ela é como fumaça, ela desaparece com muita facilidade. Exatamente, uma bolha de sabão, né? Você chega perto, ela acaba. E o tema está muito gostoso, muito legal, e essa ideia de que isso que acontece aqui fora tem muito a ver com isso que acontece aqui dentro. A gente vai continuar já já falando desses temas importantíssimos com base em Sócrates, Confúcio, Buda e Jesus Cristo. Até já! Voltamos com o TV Infância, o programa que dá voz à criança. E hoje discutindo o tema
Sócrates, Confúcio, Buda e Jesus Cristo. Dentro dessas perspectivas, dessas pessoas incríveis que mudaram o rumo da nossa história no planeta, estamos aqui com o José Osmar Gomes da Silva, esposo de Maria Risete, pessoa muito especial e querida, discutindo esse tema importantíssimo aqui para que os pais possam colocar em prática, os professores, as pessoas colocarem em prática e que as crianças possam sentir o reflexo dessa prática que os pais irão exercer. E Osmar, dando continuidade a esse tema, queria te fazer uma pergunta. Entre as leis naturais e espirituais, quais devemos considerar com maior grau de atenção? Existe alguma lei que a gente tenha que dar mais atenção do que outra? Uma boa pergunta que você fez e muito bom que eu possa passar essa informação para as pessoas, né? Porque existem muitas leis espirituais, né? Que a gente já ouviu falar, né? E de alguma forma conhece, né? Lei do amor, lei do perdão, lei do resgate, lei da afinidade, né? Muitas leis assim, né? Uhum. Mas a ciência da sabedoria, ela procura focar mais, né? E direcionar mais para duas leis que elas consideram primordiais de acordo com os ensinamentos dos sábios que você já citou, né? Que são as leis da causalidade e a lei do equilíbrio. Essas leis trabalham juntas, né? A lei da causa e efeito, né? Tudo que existe, tudo que acontece, que a gente vê hoje aqui no mundo como um fato, um fenômeno, uma ocorrência, é apenas o resultado. Todo acontecimento, ele já é um resultado, ou seja, ele acontece porque, de alguma forma, né, a pessoa ou a sociedade deu causa no passado. Por isso a lei da causa e efeito. Causa e efeito, né? Uhum. E a lei do equilíbrio, ela procura sempre equilibrar, né? Uhum. A gente fazendo um paralelo, né, com as leis, né, materiais, né? Vamos dizer assim que a lei do equilíbrio, ela funciona como a lei da natureza, que está sempre tentando equilibrar, né, as coisas, né? O homem vai e desmata, né, as florestas, a natureza procura aos pouquinhos ir equilibrando. O homem polui os rios, a natureza procura aos pouquinhos ir equilibrando, né? E assim acontece com relação às leis, né? A lei do equilíbrio, mas com relação ao espiritual. Sim. Tá? Uhum. Então, assim, nós damos causa, né, aos acontecimentos a partir dos nossos sentimentos, tá? Então, assim, são os nossos sentimentos que funcionam que são sementes, né? Uhum. Sementes que geram, né, os acontecimentos futuros, né? Nossa, então, de acordo com os nossos sentimentos, que podem ser sentimentos de preocupação, de medo, de intranquilidade, de insatisfação, né? Que a gente classifica como sentimentos negativos, tá? Então, a lei do equilíbrio, ela vai fazer com que os acontecimentos, fatos e fenômenos, né, do dia a dia estejam em conformidade com esse tipo de sentimento que a gente cultiva no nosso dia a dia. Como se a gente atraísse? Exatamente. Uhum. Então, se a pessoa se utiliza muito de sentimentos negativos, às vezes ela utiliza e nem percebe que está utilizando. Uhum. Porque todo tipo de revolta, de preocupação, de medo, de tristeza, de depressão, tudo isso são sementes negativas, são sentimentos negativos que vão fazer com que a lei do equilíbrio, né, vá equilibrar a situação em conformidade com o tipo de sentimento que a pessoa está emanando, irradiando, né? Sim, sim. Então, as pessoas são egoístas, são materialistas, são orgulhosas, né? Todos os sentimentos negativos que a pessoa às vezes nem sabe que tem, mas tem, né? Está impregnando ali, contaminando a sua alma, né? Então, a lei do equilíbrio vai equilibrar por ali. Então, é por isso que a gente, na ciência da sabedoria, de acordo com os ensinamentos dos sábios, a gente procura sempre orientar de que forma que o ser humano deve reagir diante das situações. Sim. São as nossas reações diante dos acontecimentos, né, que vão fazer com que a gente crie uma situação favorável ou desfavorável lá na frente. Sim, né? sim. Quando a gente fala, né, dos sábios, né, e a gente escolheu esses 4 sábios, né, como referência, que é Confúcio, Buda, Sócrates, né, Jesus, a gente escolheu eles por quê? Porque
fazendo uma análise bem assim, minuciosa e profunda daquilo que eles ensinaram, a gente percebe que os ensinamentos são idênticos, são semelhantes, são os mesmos, né? Sim. Poxa, pessoas tão conceituadas, tão reverenciadas, né? Que viveram há tantos anos atrás, Sim. né? E são assim, cultuadas, né? Reverenciadas até hoje, né? São considerados sábios, né? Então a gente procurou entender, né? Realmente como é que funcionam esses ensinamentos. E a ciência da sabedoria, ela é muito prática, por isso que é uma ciência, né? A ciência então a gente mesmo, tenta né? entender os ensinamentos dele, mas de forma prática, colocando no seu dia a dia. Sim. E a gente tem oportunidade todos os dias de colocar esses ensinamentos em prática na nossa vida. Sim. Os resultados são excelentes. Osmar, então dentro desse contexto da sabedoria aí de Sócrates, Confúcio, Buda e Jesus, é mais importante saber como fazer ou saber ser? Uma ótima pergunta essa, Silândia. Olha só, o que a gente mais ouve pela televisão, pela mídia e nas escolas são professores, né, ensinando as pessoas como fazer. E o como fazer faz com que aconteça justamente isso que nós acabamos de dizer agora há pouco, né? As pessoas vão atrás de receitas prontas, né? Como é que eu tenho que fazer aquilo, como é que eu posso fazer isso para ser feliz, mas às vezes uma mesma receita não vai servir para pessoas diferentes, Sim. porque cada caso é um caso, Sim. né? Então, e aí as pessoas então tentam fazer segundo aquela receita e às vezes não dá certo, né? Por quê? Porque elas estão aprendendo como fazer. E as técnicas, né, elas se renovam com muita facilidade e com muita rapidez. O tempo né? todo. Então, por mais que você estude, por mais que você tente acompanhar o avanço da tecnologia, né, você vai estar sempre atrasado, porque Sim. vai ter sempre alguém um pouquinho mais lá na frente, alguma coisa nova está surgindo. Então, o que o homem, a mulher, o ser humano precisa aprender é como ser, é como eu devo ser. Porque é para isso que nós estamos aqui. A gente não está aqui para aprender como fazer, como tem que ser feito. Não é isso. Nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais. O que a gente precisa entender é que nós precisamos encontrar a nossa natureza divina, né? Que é uma natureza de paz, de amor, de tranquilidade, de sentimento de amor incondicional. Sim. Né? O ser humano que alcança a capacidade de irradiar sentimento de amor de forma incondicional, ele se torna um homem liberto das amarras que o prendem a esse mundo. E, por consequente, se torna um homem feliz, assim como ensinam os sábios. Nossa, muito lindo, né? Osmar, para a gente finalizar, que nosso tempo já está acabando, como é, Osmar, que o homem, as pessoas conseguem eliminar o egoísmo para ser feliz? Né? Olha só, é muito interessante. O egoísmo, né? Geralmente o egoísmo é quando a pessoa ela quer sempre procurar o bem para si, Sim. né? Ela quer o bem para si, né? Então o egoísmo é diferente do altruísmo, né? O altruísmo é quando a pessoa ela se empenha no alcance do bem, não só para ela, mas o bem comum, o bem para todas as pessoas. Então, de que forma a gente elimina o egoísmo? A gente tem que começar a praticar o altruísmo, tá? Ao contrário do desejar egoísmo, o bem né? comum, o bem para todos. Sim. E aí a gente se desapega dessas coisas materiais do mundo, Sim. que só termina nos causando dor e sofrimento, né? Excelente, muito bom mesmo. E para quem quer saber mais aí em casa sobre esse assunto incrível aqui que o Osmar trouxe, a gente indica o livro Jorge Haru Yamamoto. É o Jorge autor, né? Haru O Yamamoto. autor é o Jorge Haru Yamamoto, é um Sim. grande Você expoente. quer falar um pouquinho desse livro, Osmar? Um legal. livro fantástico, incrível. Olha, esse livro, né, pessoal, esse livro, ele foi escrito pelo Jorge Haru Yamamoto. O título é Eu, Sábio e Divino, tá? Ele é um grande mestre da ciência da sabedoria, uma pessoa que foi buscar o conhecimento lá no Oriente, estudou com grandes monges e sábios lá do Tibete, né, da China, daqueles lugares onde existe a sabedoria
milenar, né? E ele é um palestrante e ele pegou e fez uma síntese, né? Colocou aqui 38 palestras, né? Nesse livro aqui. E as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais da ciência da sabedoria, eu recomendo que comprem esse livro. Quem tiver interesse, pode escrever para o meu e-mail, né? Tem o seu e-mail aparecendo na legenda, Então pode já mandar para apareceu aquele e-mail. aí o e-mail, tá? É osmarleo@hotmail.com, tá bom? Então a Excelente. gente se coloca à disposição. Osmar, para encerrar, uma palavra, uma frase que sintetize uma mensagem para os nossos ouvintes. Legal. Olha, uma frase que foi uma frase de Mencius, né? Discípulo de Confúcio. Cultives a nobreza divina e a nobreza humana te acompanhará naturalmente. Nossa, Muito obrigado pela oportunidade. Osmar, muito obrigada, muito obrigada. Foi uma honra muito grande o TV Infância receber você aqui. Muito obrigada. Espero que você volte para outros temas para discutir mais a ciência da sabedoria. Isso que é incrível, que traz felicidade, que muda as pessoas por dentro e muda por fora também, quando você muda por dentro. Essas mensagens lindas que você deixou aqui, uma gratidão eterna eu tenho com você por esses momentos lindos e pela pessoa que você é. E vocês de casa, meu muito obrigada e até o próximo TV Infância.